Tudo começou com coisas aparentemente inofensivas. Marcos e Luísa tinham uma vida feliz com seus dois filhos. Ambos eram otimistas, amavam a família e sempre se esforçavam para passar tempo juntos. Mas quando Marcos perdeu o emprego devido à crise econômica, o peso das finanças começou a pesar em seus ombros, e os pequenos desentendimentos foram se acumulando. Luísa fazia o possível para manter o emprego, trabalhando em 2 turnos por dia para garantir que o dinheiro fosse suficiente. Ela começou a se sentir exausta, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. As longas noites voltando para casa tarde, com a casa fria e silenciosa, sem os jantares familiares de antes, era uma nova rotina. Tiago e Sofia já haviam jantado e ido dormir, enquanto Marcos, incapaz de encontrar um novo emprego, não tinha nada a fazer além de esperar. As coisas estavam se desenrolando silenciosamente, mas de maneira clara, e as conversas entre Marcos e Luísa se tornaram cada vez mais curtas e cheias de ressentimento. Certa noite, quando Luísa chegou em casa, ela não conseguiu conter a frustração ao ver a pia cheia de louça suja e a casa bagunçada. "Você não pode dar uma mão, Marcos." "Estou exausta depois de um dia longo," ela suspirou, largando a bolsa no chão. Marcos, sentindo-se ferido pelas constantes reclamações de sua esposa, não respondeu imediatamente. Ele já carregava a tristeza de ter perdido o emprego, e a sensação de impotência aumentava seu sentimento de abandono. "Eu limpei parte da casa hoje, mas passei o dia procurando trabalho," ele respondeu com uma voz cansada. No entanto, sua resposta não conseguiu aliviar a tensão. Pelo contrário, apenas fortaleceu o muro invisível que estava crescendo entre eles. Não eram sempre discussões acaloradas, mas o silêncio prolongado entre os dois se tornou um sinal inegável. Nas manhãs, Marcos e Luísa trocavam poucas palavras sobre a agenda do dia, e à noite, deitados lado a lado, eles se sentiam como estranhos. Os filhos também começaram a perceber as mudanças. Tiago frequentemente ouvia às escondidas as conversas pesadas entre os pais, enquanto Sofia, apesar de ser pequena, notava a tristeza nos olhos da mãe. A casa, que antes era cheia de risos e calor, agora só tinha silêncio e suspiros. Para Tiago, a sensação de que a família estava se desmoronando aos poucos era como um fantasma que o assombrava, fazendo-o perder o sono todas as noites. "Vai ficar tudo bem," ele se dizia, mas no fundo não conseguia se livrar da preocupação. As semanas seguintes trouxeram mais tensão entre Marcos e Luísa, e os sinais de distanciamento se tornaram ainda mais evidentes. Já não eram apenas conversas frias ou reclamações mútuas, mas discussões reais. Cada vez que a frustração e o sentimento de impotência se acumulavam, Marcos e Luísa buscavam descarregar sua raiva um no outro, como se essa fosse a única maneira de aliviar a pressão. Uma noite, após Luísa voltar tarde do trabalho, ela encontrou Tiago e Sofia jantando sozinhos na cozinha. O prato de espaguete frio diante das crianças fez com que uma sensação de tristeza pesada tomasse conta dela. "Onde está seu pai?" ela perguntou, exausta, os olhos inchados após um longo dia. Tiago levantou a cabeça, a voz indiferente. "Ele está no quarto. Disse para comermos sozinhos." Luísa não disse mais nada, apenas seguiu silenciosamente em direção ao quarto. Quando abriu a porta, viu Marcos sentado na cama, de costas para a porta, os olhos fixos na tela do computador. "Você não fez nada?" Luísa explodiu, a voz cheia de raiva contida. "Estou cansada de ter que trabalhar o dia todo e ainda cuidar das crianças, enquanto você só fica sentado aí." Marcos se virou, os olhos vermelhos. "Você acha que eu não quero fazer algo? Passei o dia todo enviando currículos. Você acha que é a única pessoa cansada?" A resposta dele foi como uma faísca em uma fogueira. Ambos começaram a atacar com palavras amargas, relembrando velhas mágoas e culpando-se pelas menores coisas. Enquanto isso, Tiago e Sofia sentavam-se em silêncio na sala, ouvindo os gritos ecoando do quarto. Sofia olhou para o irmão, os olhos pequenos brilhando com lágrimas. "Eles estão brigando de novo, não estão?" Tiago não respondeu, apenas assentiu levemente. Ele sentia como se as brigas dos pais tivessem se tornado parte do cotidiano, e a cada vez que isso acontecia, ele perdia um pouco da confiança na família. Na manhã seguinte, o clima na casa estava mais frio do que nunca. Luísa e Marcos quase não se falaram enquanto se preparavam para o dia. Tiago observava os pais da mesa de café da manhã, preocupado que as coisas nunca mais voltariam ao normal. "É só uma briga," ele se dizia. Mas, no fundo, Tiago sabia que as rachaduras estavam se tornando cada vez mais profundas, difíceis de reparar.
Em uma tarde de fim de semana, Marcos tentou um último esforço para restaurar a normalidade. Ele decidiu passar o dia em casa e preparar um jantar para a família, na esperança de que a refeição pudesse reunir todos novamente. Marcos entrou na cozinha cedo, cuidadosamente cozinhando os pratos favoritos de Luísa e das crianças. Ele pensou que talvez um jantar familiar caloroso ajudasse a dissipar o clima pesado que pairava sobre a casa. Quando Luísa chegou em casa, o cheiro agradável da comida no ar a surpreendeu. "Você está cozinhando?" ela perguntou, a voz cheia de surpresa. Marcos virou-se e sorriu levemente. "Achei que fazia muito tempo que não jantávamos juntos. Quis tentar de novo." Mas o sorriso dele logo desapareceu ao ver a expressão fria de Luísa. "Você acha que um jantar vai resolver todos os nossos problemas?" A pergunta foi como um golpe no orgulho de Marcos. Ele tentou conter a raiva que surgia dentro dele. "Eu só queria tentar algo diferente. Não podemos continuar vivendo assim para sempre." Mas as palavras dele pareciam não alcançar Luísa, que já estava cansada demais para discutir. "Marcos, você acha que eu não quero que as coisas melhorem? Mas já tentamos de tudo e eu não sei mais o que fazer," ela disse com a voz embargada, mas ainda cheia de firmeza. Naquela noite, o jantar em família não aconteceu como Marcos havia planejado. Tiago e Sofia sentiram claramente a tensão entre os pais. O clima na casa parecia congelado, sem espaço para calor ou risadas. Os pratos permaneciam na mesa, mas ninguém realmente comia. Depois do jantar, Luísa começou a juntar algumas coisas pessoais e informou a Marcos que ela e os filhos iriam para a casa da avó por um tempo. "Eu preciso de tempo para pensar sobre tudo, e talvez a distância nos ajude a ver as coisas com mais clareza," ela disse, olhando diretamente para Marcos. Ele ficou parado, sem saber o que dizer. Suas mãos se fecharam, como se quisessem segurar algo que já havia se quebrado. Quando Luísa e as crianças saíram, Marcos ficou olhando suas silhuetas desaparecendo ao longe. Na casa silenciosa, os sons dos passos já não ecoavam, restando apenas o som das memórias e das palavras não ditas. Naquele dia, Marcos percebeu que sua família realmente havia cruzado a linha do rompimento. Depois de se mudar para a casa da avó, Luísa tentou estabelecer uma nova rotina para si e para os filhos. A casa da avó não era grande, mas era aconchegante e familiar. Para Sofia, a mudança de ambiente parecia uma longa férias. A menina encontrava alegria em pequenas coisas, como regar o jardim ou brincar com o gato da avó. Mas para Tiago, as coisas eram diferentes. Ele se sentia como se tivesse sido arrancado de sua vida normal. A troca de escola no meio do ano, ter que se adaptar a novos amigos e perder a familiaridade de sua casa antiga, deixaram-no em um estado de incerteza, difícil de se ajustar. Embora Luísa tentasse passar mais tempo com os filhos, ela também enfrentava grandes desafios. A pressão financeira continuava pesando sobre ela, e viver com a mãe nem sempre era fácil. A avó de Tiago e Sofia tinha uma personalidade forte e frequentemente criticava a forma como Luísa cuidava das crianças, aumentando ainda mais a tensão. "Você precisa ser mais firme com o Tiago. Ele anda muito calado ultimamente," a avó dizia com um olhar severo para Luísa. Tiago começou a apresentar mudanças de comportamento. Ele se tornava cada vez mais retraído e falava pouco. As horas na nova escola não traziam alegria para ele, mas sim uma sensação de estar perdido entre os outros alunos. "Você é o aluno novo. Por que não fala nada?" perguntou um colega de classe com curiosidade, mas Tiago apenas respondeu com um olhar frio. Ele não queria explicar, tampouco fazer novos amigos, pois no fundo ele só queria que tudo voltasse a ser como antes. Enquanto isso, Sofia tentava ser a filha boazinha da mãe, sempre sorrindo e se mostrando alegre. No entanto, Luísa sabia que sua filha também estava escondendo suas preocupações. À noite, quando Sofia estava na cama, ela frequentemente sussurrava para o seu ursinho de pelúcia, como se estivesse compartilhando os pensamentos mais profundos que não ousava falar em voz alta. "O papai vai voltar logo, né?" ela perguntou certa vez com a voz suave e cheia de esperança, e Luísa apenas podia abraçar a filha sem ter uma resposta. A distância entre os membros da família se tornava cada vez mais evidente. Marcos, que permaneceu na casa antiga, sentia a solidão invadir cada canto. Todas as manhãs ele se perguntava se aquele seria o dia em que tudo se resolveria. Ele tentava manter contato com Luísa e as crianças por meio de breves ligações, mas a distância emocional parecia aumentar a cada dia. Nas tardes, Marcos costumava passear pelo pequeno jardim da casa,
olhando para os objetos familiares com os quais as crianças costumavam brincar. O vazio fazia perceber que aquela casa já não era mais um lar, mas apenas uma casca vazia. Os dias felizes agora eram apenas memórias distantes. Com o passar do tempo, Luísa percebeu que se adaptar à nova vida não era tão fácil quanto ela imaginava. Todas as manhãs, ao levar Tiago e Sofia para a escola, não havia mais as conversas de antes. Tiago geralmente permanecia em silêncio no banco de trás do carro, olhando pela janela sem realmente focar em nada. O silêncio dele era como uma rachadura que se abria cada vez mais entre mãe e filho, e Luísa não sabia como alcançá-lo novamente. Depois das aulas, Luísa costumava pegar Sofia primeiro e depois ir buscar Tiago na escola secundária. Uma tarde, quando chegou atrasada por causa do trabalho, encontrou Tiago esperando sozinho na entrada da escola. O garoto parecia irritado e frustrado. "Não precisa mais vir me buscar, mãe. Eu posso voltar sozinho", disse ele com um tom de voz frio. As palavras dele foram como uma faca cravada no coração de Luísa. Ela sabia que Tiago estava tentando ser forte, mas por dentro ele ainda era uma criança perdida e sofrendo. Enquanto isso, Sofia começava a se cansar de ter que sempre fingir que estava bem. Toda noite, ela sorria e se mostrava animada, como se tudo estivesse normal, mas os olhos dela frequentemente revelavam um vazio e uma tristeza quando ninguém estava prestando atenção. Uma vez, enquanto assistia TV com a avó, Sofia perguntou de repente: "Vovó, papai vai voltar para nós?" A avó olhou para ela, ficando em silêncio por um momento antes de responder: "Vamos ver o papai novamente, querida. É só que agora as coisas estão um pouco difíceis." Mas Sofia não entendia realmente aquelas palavras. Para uma criança de 8 anos, a separação dos pais era como um enigma sem solução. Ela começou a se tornar mais sensível a tudo ao redor, chorando facilmente quando as coisas não saíam como ela queria. Às vezes, Luísa a encontrava sentada silenciosamente ao lado da janela, segurando o ursinho de pelúcia e olhando para fora, como se estivesse esperando algo que nunca chegaria. Enquanto os filhos enfrentavam as feridas emocionais, Luísa também não escapava da dor. À noite, deitada na pequena cama da casa da mãe, ela costumava pensar nos dias felizes que já se foram e a sensação de perda permeava todos os seus pensamentos. Apesar de se esforçar ao máximo para manter a estabilidade para os filhos, a verdade é que Luísa também se sentia perdida. Ela frequentemente se culpava por não conseguir manter a família unida, e essa culpa aumentava ainda mais o sentimento de solidão. Marcos, ainda na casa antiga, também não conseguia fugir da solidão. Cada canto da casa trazia lembranças de Luísa e dos filhos, desde as risadas de Sofia ecoando na sala de estar, até a imagem de Tiago correndo no jardim. As breves ligações não podiam preencher o vazio entre ele e a família. Cada vez que falava com Luísa, ambos se sentiam desconfortáveis e confusos, como se cada palavra estivesse presa pelo passado doloroso e pelo futuro incerto. Com o passar dos dias, a distância entre os membros da família crescia, como feridas que nunca cicatrizavam. Tiago se tornava cada vez mais distante, não apenas de sua mãe, mas também de Sofia. Ele costumava se trancar no quarto, passando horas navegando na internet ou jogando videogame, evitando qualquer conversa. Para ele, essa era a única maneira de escapar da dolorosa realidade, um mundo no qual ele sentia que já não tinha mais um lugar seguro. Uma tarde, Tiago foi chamado à sala da professora depois de uma discussão com um colega de classe. A professora tentou conversar com ele, mas Tiago permaneceu em silêncio, sem querer explicar nada. Mais tarde, a professora decidiu entrar em contato com Luísa para informar sobre a situação. "Seu filho está tendo dificuldades para se adaptar. Achamos que o apoio da família pode ser necessário para ajudá-lo a superar essa fase", disse a professora, com um tom cauteloso. Ao ouvir isso, o coração de Luísa ficou pesado. Ela sabia que a separação havia impactado negativamente Tiago, mas nunca imaginou que a situação fosse tão grave. Naquela noite, ela tentou se aproximar do filho, mas Tiago se mostrou indiferente e não queria se abrir. "Não precisa se preocupar comigo, mãe. Eu estou bem", ele disse, os olhos fixos na tela do celular, mas claramente suas palavras só serviam para esconder a dor que ele não queria que ninguém visse. Enquanto isso, Sofia começou a manifestar suas preocupações de outra forma. Ela de repente desenvolveu um medo do escuro, não conseguindo dormir sozinha sem a presença da mãe. Os pesadelos começaram a aparecer, fazendo com que Sofia acordasse no meio da noite chorando.
Luísa tinha que abraçar a filha com força, tentando acalmá-la. Mamãe está aqui, não precisa ter medo de nada, Luísa sussurrava, mas em seu coração uma preocupação constante crescia. Ela sabia que seus filhos estavam perdendo a segurança que uma casa deveria proporcionar. Marcos, de longe, ainda tentava manter contato com os filhos. Ele ligava para Tiago e Sofia todas as semanas, mas as conversas raramente duravam mais de alguns minutos antes de caírem em silêncio. Uma vez, quando Marcos tentou perguntar a Tiago sobre a escola, o menino respondeu secamente: "Não há nada para falar, pai." Essas palavras frias faziam Marcos se sentir como um estranho, sem saber mais como se aproximar do filho. Ele entendia que não podia culpar apenas os filhos, mas também precisava assumir a responsabilidade por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Nos momentos de dor, ainda havia pequenos sinais de esperança. Um dia, quando a família estava visitando a casa da avó, Marcos decidiu aparecer para ver os filhos. Pela primeira vez em muitos meses, ele e Luísa sentaram juntos na sala de estar, observando as crianças brincarem no quintal. Eles não falaram muito, mas o olhar cheio de preocupação e responsabilidade serviu para reconectar um pouco o laço frágil que ainda os unia. Luísa e Marcos sabiam que, se não tomassem uma atitude, sua família se despedaçaria para sempre. "Talvez devêssemos procurar ajuda", sugeriu Luísa, com um tom hesitante. Marcos assentiu, sabendo que era o passo certo a ser dado. Ambos concordaram em participar de sessões de terapia familiar, na esperança de que isso pudesse curar as feridas que o tempo sozinho não conseguia. A primeira sessão aconteceu em uma tarde chuvosa. A sala de terapia era decorada com sofás de veludo cinza claro, quadros suaves nas paredes e uma luz suave que trazia uma sensação de tranquilidade. No entanto, o clima pesado entre os 4 membros da família tornava o ambiente frio. Cada um se sentou em uma cadeira, com uma distância considerável, como se fossem estranhos que se encontraram por acaso. A terapeuta Ana era uma mulher de meia idade, com uma aparência calma e um sorriso gentil. Ela começou a conversa perguntando a cada um sobre seus sentimentos, mas até mesmo as perguntas mais simples não tinham respostas claras. "Tiago, você pode contar um pouco sobre como foram seus últimos dias?" perguntou Ana, olhando com doçura para o garoto que estava encolhido na cadeira. Tiago levantou a cabeça e olhou para a terapeuta. Depois abaixou novamente os olhos para as mãos entrelaçadas. "Não tem nada para contar", respondeu ele com a voz seca. Não era uma atitude de rebeldia, mas uma tentativa de esconder a dor que estava consumindo por dentro. Marcos e Luísa olhavam para o filho, sentindo como se houvesse uma parede invisível separando-os do garoto que eles criaram. Ana então voltou sua atenção para Sofia, que estava sentada ao lado da mãe, com um olhar ansioso. "Sofia, você gostaria de compartilhar algo conosco?" Sofia olhou para Luísa buscando segurança e depois abaixou a cabeça. "Eu só quero que ninguém brigue mais", disse ela em voz baixa, com os olhos marejados. Essas palavras simples, porém dolorosas, foram como um golpe direto nos corações de Luísa e Marcos, despertando-os para a dura realidade que os filhos estavam enfrentando. Marcos fechou os olhos e respirou fundo para manter a calma. Ao se deparar com o olhar inocente de Sofia, ele percebeu que não era o único que estava sofrendo. "Desculpa por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto", ele disse, com a voz rouca de emoção. "Eu nunca quis que vocês passassem por isso." Luísa, sentada ao lado, segurou a mão de Sofia, com os olhos fixos no chão, como se tivesse medo de encarar as emoções que a rodeavam. A sessão de terapia continuou com momentos de tensão, enquanto Ana incentivava cada membro da família a expressar seus sentimentos sem julgamentos. Tiago começou a compartilhar sobre a sensação de ser deixado de lado e a impotência ao ver os pais brigando, sem poder fazer nada para mudar a situação. "Eu sinto como se não fizesse mais parte desta família", ele disse, com a voz embargada. As palavras de Tiago foram como facadas no coração de Marcos e Luísa, que perceberam que, no meio do sofrimento e do distanciamento, eles haviam involuntariamente feito o filho sentir-se menos amado. Ana, gentilmente, sugeriu que eles fizessem um exercício para reconstruir a conexão. Ela pediu que cada pessoa dissesse algo positivo sobre os outros, algo pelo qual se sentisse grato ou orgulhoso. No início ninguém falou, mas depois de um momento de silêncio, Sofia finalmente quebrou o gelo. "Eu sei que o papai tem se esforçado para mudar. Ele sempre liga para saber como estamos, e eu sei que ele ainda nos ama."
As palavras sinceras de Sofia abriram um caminho para a família. Tiago olhou para a irmã, com o olhar suavizado, enquanto Marcos esboçou um sorriso triste, mas verdadeiro. Eu sei que não fui perfeito, mas vou me esforçar para ser um pai melhor, ele disse, com a voz profunda e calorosa. Quando a sessão terminou, a família saiu da sala com uma sensação de leveza e uma pequena esperança. Era apenas o primeiro passo, mas, pelo menos, era um passo importante para começar a jornada de reencontro. Após a primeira sessão, a família de Tiago continuou frequentando as consultas semanais com Ana. Cada sessão trazia novos desafios, mas também oferecia oportunidades para cada membro enfrentar seus verdadeiros sentimentos. Aos poucos, a família foi aprendendo a ouvir uns aos outros, mas abrir o coração nunca foi fácil. Em uma tarde, Ana propôs um exercício sobre sentimentos. Ela colocou uma caixa no meio da sala e pediu a cada um que colocasse nela um pedaço de papel com os sentimentos que achavam mais difíceis de compartilhar. Sejam honestos com vocês mesmos. Escrevam o que têm medo de dizer ou a pior sensação que já experimentaram, explicou Ana, com o olhar encorajador. Sofia foi a primeira a se levantar, segurando com força o pedaço de papel, como se temesse que ele desaparecesse. Ao colocar o papel na caixa, ela sussurrou: "Tenho medo de que, se a mamãe e o papai não se amarem mais, eu também não seja mais amada." As palavras simples, mas dolorosas, da menina fizeram o ar da sala parecer estagnado. Luísa olhou para a filha, os olhos marejados. Ela percebeu que, durante todo esse tempo, Sofia havia carregado o medo sozinha, sem ousar compartilhá-lo com ninguém. Em seguida, foi a vez de Marcos. Ele se levantou lentamente, colocou seu papel na caixa e voltou-se para olhar a esposa e os filhos. "Eu sempre me senti um fracasso, incapaz de proteger minha família", ele disse, com a voz embargada. A confissão de Marcos foi como uma libertação de algo que ele havia reprimido por muito tempo. Era o reconhecimento das pressões que ele havia tentado suportar sozinho, mas nunca se sentir à vontade para compartilhar. Quando chegou a vez de Tiago, ele se levantou com um pouco de hesitação. Tiago não disse nada, apenas colocou o papel na caixa e voltou para o seu lugar. Ana assentiu levemente, continuando a encorajá-lo. "Obrigada por participar. O importante é que todos tenham a chance de compartilhar e enfrentar os próprios sentimentos." No entanto, a verdade era que os sentimentos de Tiago ainda não haviam sido completamente revelados. Ele ainda carregava uma raiva que não conseguia explicar, como uma chama que ardia lentamente e ameaçava se tornar um incêndio. A sessão terminou com palavras de consolo e empatia, mas Ana sabia que havia muito mais a ser trabalhado. Especialmente com Tiago, que precisava de mais tempo para realmente abrir seu coração. Ela decidiu marcar uma sessão individual com ele, para ajudá-lo a explorar os sentimentos que estavam enterrados. Na sessão particular, Ana perguntou a Tiago sobre o que mais o incomodava. "Você se sente sozinho ou tem medo de alguma coisa?" ela perguntou, ouvindo atentamente e sem pressioná-lo. Após um longo momento de silêncio, Tiago suspirou, olhando para o vazio. "Eu tenho medo de que ninguém se importe comigo", ele disse, quase em um sussurro. As palavras de Tiago fizeram Ana perceber que o menino estava lidando com uma sensação de perda, não apenas em relação à união familiar, mas também ao valor que ele atribuía a si mesmo. Ele sentia como se tivesse sido esquecido em meio às brigas e à separação dos pais, o que o levou a se isolar e a agir com rebeldia. "Você é muito importante, não apenas para seus pais, mas também para si mesmo. Você merece ser amado e cuidado", Ana afirmou gentilmente. A sessão individual com Ana representou um pequeno, mas significativo ponto de virada para Tiago. Ele começou a perceber que seus sentimentos não eram errados e que enfrentá-los fazia parte do processo de cura. Isso não significava que tudo ficaria mais fácil, mas ao menos ele estava começando a encontrar coragem para aceitar a realidade e tentar mudar. Após várias sessões de terapia, todos começaram a perceber que estavam mudando, mas a recuperação não era um caminho linear. Era repleto de curvas e desafios. A família decidiu passar mais tempo juntos, fazendo as coisas simples que costumavam fazer antes, mas que foram esquecidas em meio às brigas e ao distanciamento. Em uma manhã de domingo, Marcos sugeriu que todos se reunissem para preparar o café da manhã, como uma forma de promover a união. "Podemos fazer panquecas, as preferidas da Sofia, e Tiago pode ajudar a preparar os ingredientes", ele disse com uma leve esperança na voz.
A sugestão de Marcos deixou todos um pouco hesitantes, mas então Sofia sorriu, com os olhos brilhando. Eu quero polvilhar cacau nas panquecas, ela exclamou, e isso pareceu ser um sinal positivo para começar o dia. Toda a família foi para a cozinha. No começo, os movimentos eram desajeitados e tímidos. Luísa ficou ao lado da pia, observando Tiago e Marcos misturarem a massa. Ela ainda se sentia deslocada, como se fosse uma estranha nessa cena, mas o sorriso nos rostos dos filhos a incentivou a continuar tentando. Você quer preparar as frutas? Marcos perguntou, gentilmente. Luísa assentiu e foi até a bancada para cortar morangos e bananas. Enquanto ajudava o pai a despejar a massa na frigideira, Tiago esboçou um sorriso ao se lembrar das vezes que fazia panquecas com a mãe quando era menor. Você se lembra da última vez que queimou as panquecas? Ele disse, com um tom de brincadeira. Todos riram e pela primeira vez em muitos meses, o riso parecia genuíno e caloroso. Depois do café da manhã, Luísa e Marcos levaram os filhos ao parque próximo de casa. Tiago e Sofia pedalavam ao redor do gramado, enquanto os pais sentavam juntos em um banco, observando-os em silêncio. Obrigada por sugerir o café da manhã, disse Luísa, com um tom suave, mas significativo. Marcos olhou para a esposa, os olhos cheios de paciência e esperança. Eu sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas pelo menos estamos recomeçando pelas pequenas coisas, ele respondeu. Naquela tarde, ao voltar para casa, Marcos e Tiago sentaram-se juntos para assistir a um jogo de futebol na televisão. Embora não falassem muito, a presença do pai ao seu lado fazia Tiago se sentir mais seguro. Você acha que nosso time vai vencer? Ele perguntou. Marcos sorriu para o filho, com uma expressão confiante. Podemos ter esperança, não é? Essas palavras simples, mas carregadas de significado, representavam a reafirmação de que juntos, eles ainda poderiam acreditar em um futuro melhor. À noite, Luísa ajudou Sofia a se preparar para dormir, mas dessa vez, ao invés de deixá-la sozinha, ela permaneceu ao lado, lendo uma história que a menina adorava. Era uma vez, em uma pequena aldeia, uma família que enfrentou muitos desafios para encontrar a felicidade novamente, começou Luísa. Sofia olhou para a mãe, com os olhos brilhando no escuro. Essa família é parecida com a nossa, mamãe? Ela perguntou, inocentemente. Luísa assentiu, sentindo o amor transbordar em seu coração. Sim, meu amor. E eles encontraram o caminho de volta porque nunca desistiram, ela disse, sussurrando como uma promessa. Após os esforços contínuos para se reconectar e restaurar a harmonia, a família de Tiago começou a encontrar um pouco de estabilidade, mas isso não significava que tudo havia se tornado perfeito. As cicatrizes ainda estavam presentes, e os membros da família precisavam aprender a perdoar uns aos outros, e também a si mesmos. Ana, a terapeuta, sugeriu que cada pessoa escrevesse uma carta para um dos membros da família, expressando coisas que nunca haviam dito, como uma forma de lidar com seus sentimentos mais profundos. Luísa sentou-se à mesa de trabalho, com a caneta na mão, hesitante. Ela escreveu uma carta para Tiago, o filho que sabia ter passado por tantas dificuldades durante esse período. Meu querido, sei que nem sempre fui a melhor mãe. Às vezes deixei que o medo e a pressão ofuscassem o amor que sinto por você. Mas espero que você entenda que eu sempre o amei mais do que qualquer coisa neste mundo. As palavras sinceras de Luísa fluíram sobre o papel e lágrimas escorriam por seu rosto. Ela percebeu que o perdão não era algo que apenas Tiago precisava dar a ela, mas algo que ela também precisava conceder a si mesma, para se libertar do sentimento de culpa. Enquanto isso, Tiago escrevia uma carta para o pai. No início, ele não sabia o que dizer, mas as lembranças dos momentos em que assistiam futebol juntos ou quando o pai consertava sua bicicleta antiga começaram a surgir em sua mente. Pai, eu costumava pensar que você não se importava mais comigo, mas agora entendo que todos na nossa família estavam tentando o melhor que podiam para ficarmos juntos. Quero agradecer por nunca ter desistido. As palavras de Tiago carregavam perdão e esperança, sinalizando uma maturidade que emergiu das dores vividas. Marcos estava sentado sozinho na sala de estar, com o olhar perdido na janela. Ele segurava a carta que havia escrito para Luísa, mas não sabia por onde começar. O medo de ter falhado, de não ter sido capaz de proteger sua família, ainda o assombrava. No entanto, finalmente, ele decidiu escrever com o coração aberto. Desculpe por ter deixado você carregar tanto peso sozinha. Eu sempre me culpei por não ter cumprido minhas responsabilidades.
Mas a única coisa de que nunca me arrependerei é de ter você e nossos filhos ao meu lado. Depois de terminar as cartas, Ana organizou uma sessão especial onde todos teriam a oportunidade de compartilhar o que haviam escrito. Naquela noite, a família sentou-se em círculo, com velas suaves, criando um ambiente acolhedor, mas também cheio de emoções. Ana começou lembrando a todos que essa era uma oportunidade para enfrentar o que estava escondido e para deixar que os sentimentos verdadeiros viessem à tona. Luísa foi a primeira a ler sua carta. Ela falou com a voz cheia de emoção, como se estivesse se libertando de um fardo invisível. Quando terminou, Tiago se aproximou e abraçou, com lágrimas correndo pelo rosto de ambos. Não era apenas um momento de perdão, mas de compreensão e amor genuíno. Quando chegou a vez de Marcos, ele olhou nos olhos de Luísa, lendo suas palavras com hesitação, mas também com sinceridade. As palavras dele ecoaram na sala, fazendo Luísa sentir que, apesar de tudo o que havia acontecido, o amor e o vínculo entre eles ainda existiam. Naquela noite, todos os membros da família se sentiram mais leves, como se um novo capítulo de suas vidas tivesse sido finalmente aberto. Não houve necessidade de palavras grandiosas, mas eles sabiam que haviam superado um dos maiores desafios: aprender a perdoar e amar novamente, a partir das coisas mais simples. Depois dessa sessão especial, a atmosfera na família de Marcos mudou visivelmente. Embora nada se tornasse perfeito de uma hora para outra, o amor e o vínculo entre eles se fortaleciam a cada dia. Ana sugeriu que, para reforçar ainda mais a relação, eles deveriam participar regularmente de atividades em família que antes haviam deixado de lado. Não era necessário planejar grandes viagens. Às vezes, apenas fazer pequenas coisas juntos já seria suficiente para fortalecer a união. Em uma tarde de fim de semana, Marcos decidiu levar Tiago e Sofia para pescar em um lago próximo de casa, onde costumavam ir sempre que tinham tempo livre. Era uma atividade que pai e filho adoravam, mas que havia sido deixada de lado durante os problemas familiares. "Você lembra quando foi a última vez que viemos pescar, filho?" Marcos perguntou, enquanto saíam do carro, olhando para o lago tranquilo à frente. Tiago sorriu timidamente. "Acho que faz muito tempo. Não me lembro mais." À beira do lago, Sofia saltitava animada, tentando imitar os movimentos do pai e do irmão mais velho ao preparar a vara de pescar. "Eu também quero pescar como vocês", exclamou, com os olhos brilhando. Marcos riu e, pacientemente, mostrou para a menina como segurar a vara, colocando as mãos dele sobre as pequenas mãos dela. Enquanto isso, Tiago estava por perto, silencioso, mas sentindo-se mais à vontade ao ver o pai e a irmã felizes. Enquanto esperavam os peixes morderem a isca, Marcos e Tiago sentaram-se lado a lado em um banco de madeira. "Eu sei que não cumpri minhas responsabilidades por um bom tempo", disse Marcos, com uma voz calma e sincera. "Mas eu vou me esforçar para ser um pai melhor. Obrigado por não ter desistido de mim." Tiago ficou em silêncio por um momento, então olhou para o pai. "Eu também não sou perfeito. Fiquei com raiva de você por muito tempo, mas percebi que o importante é que ainda estamos juntos." As palavras do garoto, embora simples, carregavam perdão e carinho genuíno que ambos esperavam há tanto tempo. Enquanto isso, Luísa estava em casa com a mãe, preparando um jantar especial para a família quando voltassem. A avó de Tiago e Sofia sempre gostou de cozinhar e havia ensinado muitas receitas tradicionais para Luísa desde que ela era pequena. "Eu acho que você fez um ótimo trabalho", disse a avó, enquanto Luísa estava ocupada na cozinha. "Apesar de todas as dificuldades, o importante é que você nunca desistiu." Luísa sorriu para a mãe, sentindo-se aquecida por aquelas palavras de encorajamento. Ela sabia que sua mãe havia sido uma grande fonte de força durante os momentos mais difíceis. Quando Marcos e os filhos voltaram para casa, o cheiro delicioso do jantar se espalhava pela pequena casa. A refeição daquela noite não era apenas saborosa, mas também um símbolo de reconciliação e união. O jantar não foi marcado por conversas dispersas ou momentos desconfortáveis. Os membros da família compartilhavam histórias simples, desde o incidente engraçado de Sofia enroscando a linha de pesca na grama, até o fato de Tiago finalmente ter conseguido pescar um peixe grande. "Hoje foi um bom dia", disse Marcos, com gratidão na voz enquanto olhava para os filhos e para a esposa. "Nós encontramos de novo o que havíamos perdido por tanto tempo." Com o passar do tempo, os pequenos esforços que a família fez para se reconectar
não apenas ajudaram a curar as feridas, mas também reacenderam o amor profundo que eles pensavam ter perdido. Desde as sessões de terapia até as atividades diárias, a família percorreu um longo caminho para se reencontrar. No entanto, para realmente fechar o capítulo das feridas antigas, precisavam de um momento especial para reconhecer o que havia passado e, juntos, dar um novo passo em frente. Em uma tarde de outono, Luísa decidiu levar a família para visitar um lugar que não iam há muito tempo, uma colina nos arredores da cidade, onde costumavam fazer piqueniques cheios de alegria. Lá, eles estenderam uma grande toalha sobre a grama, sentando-se juntos para assistir ao pôr do sol que lentamente se aproximava. Enquanto Sofia e Tiago corriam e brincavam ao redor, Luísa virou-se para Marcos, segurando a mão dele. "Você se lembra da última vez que estivemos aqui?" Ela perguntou, com os olhos brilhando de lembranças. "Foi no verão, quando Sofia ainda era pequena e Tiago tinha acabado de aprender a andar de bicicleta", respondeu Marcos, com a voz suave, mas cheia de emoção. Sofia correu até eles segurando uma folha amarela que havia caído no chão. "Papai, mamãe, olhem, encontrei uma folha linda!" exclamou com os olhos brilhando. Tiago se aproximou, colocou a mão no ombro da irmã e sugeriu: "Podemos pegar mais folhas e colocá-las em um livro, como lembrança de hoje." A ideia entusiasmou toda a família. Juntos, começaram a procurar folhas de diferentes formas e cores, às vezes rindo quando uma rajada de vento espalhava as folhas para longe. Era um momento simples, mas cheio de alegria, quando não havia mais preocupações com brigas ou separações. Quando o sol finalmente se pôs, Luísa tirou um caderno antigo de sua bolsa. "Eu guardei este caderno desde os primeiros dias em que nos mudamos para a cidade", disse ela, abrindo na primeira página, onde estavam algumas palavras rabiscadas por duas crianças e desenhos simples da casa e do parque. "Podemos começar a escrever novamente, a partir das novas memórias, e deixá-las para o futuro." Marcos pegou uma folha do chão e a colocou entre as páginas do caderno. "Isso será o símbolo da nossa recuperação e mudança", disse ele com a voz firme. "Superamos uma fase difícil, e agora é hora de acolher as coisas boas que estão por vir." Tiago pegou a caneta e escreveu as primeiras palavras do novo capítulo. "Hoje, nossa família se encontrou mais uma vez." As palavras eram simples, mas carregavam muito mais do que parecia: esperança, amor e resiliência. Quando a noite caiu, todos se sentaram juntos, em silêncio, observando as primeiras estrelas surgirem no céu. Não precisavam de palavras grandiosas, nem de grandes planos, apenas estarem juntos, sabendo que haviam realmente superado o passado e estavam prontos para um novo capítulo de suas vidas. Com o tempo, a família de Marcos começou a encontrar um equilíbrio genuíno. Os desafios ainda apareciam, mas agora havia um senso de união e força que os ajudava a lidar com qualquer obstáculo. Cada membro da família continuou a crescer, aprendendo a valorizar as pequenas coisas que antes eram ignoradas. As cicatrizes emocionais não desapareceram completamente, mas se tornaram marcas de superação e lições valiosas. Ana, a terapeuta, recomendou que a família mantivesse algumas práticas semanais para fortalecer o vínculo recém-reconstruído. Vocês poderiam fazer caminhadas juntos, cozinhar em família, ou até mesmo escolher um dia para compartilhar histórias, sugeriu ela, com um sorriso encorajador. O importante é continuar valorizando o tempo que passam juntos. Os passeios no parque, os cafés da manhã em família e os momentos compartilhados com simplicidade se tornaram parte do novo cotidiano. Sofia se sentia mais segura e começou a dormir sozinha novamente. Tiago voltou a ser um pouco mais falante e começou a convidar amigos para casa, algo que havia parado de fazer durante os tempos difíceis. Em uma manhã ensolarada de domingo, enquanto preparavam o café da manhã, Sofia disse alegremente: "Eu acho que nós deveríamos fazer panquecas como naquele dia." Todos concordaram, e a cozinha se encheu de risos e brincadeiras. Enquanto Luísa cortava frutas e Marcos supervisionava o preparo das panquecas, Tiago comentou com um sorriso: "Desta vez eu aposto que o papai não vai queimar nenhuma." O comentário fez todos rirem. Depois do café da manhã, a família decidiu ir novamente ao parque. Tiago e Sofia estavam pedalando lado a lado, enquanto Marcos e Luísa caminhavam de mãos dadas, observando os filhos com carinho. "Não é perfeito, mas é real", disse Luísa com um tom de gratidão. "Estamos finalmente no caminho certo", respondeu Marcos, apertando suavemente a mão dela.
A vida continuava com seus altos e baixos, mas agora havia uma certeza silenciosa de que, independentemente do que acontecesse, a família permaneceria unida. Cada passo, cada dia e cada pequeno gesto eram uma forma de celebrar a força do amor e a capacidade de recomeçar. No coração de cada um deles havia a compreensão de que, mesmo após tantas dificuldades, haviam encontrado o caminho de volta para o lugar mais importante, o lugar onde pertenciam. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!